Lechaim a todos. Lechaim. Começaremos agora a nossa aula de Kabbalah Express. Seja bem-vinda, pessoas novas. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante da atualidade, que é a Kabbalah da fidelidade. Teste da fidelidade. O que é esse tema? Se vocês pegam no mundo de hoje, não sei se todo mundo vai concordar, mas uma das marcas dos tempos modernos é a falta de fidelidade das pessoas. A gente pode analisar isso em vários aspectos diferentes. Vamos começar com casamentos. Alguém aqui, quem assiste novelas? Quem assiste novela? Quem é noveleira? Tá bom, as meninas. Já foi. Vocês já assistiram alguma novela na história da Globo, da Rede Globo, ou da Record, ou do SBT, que não teve traição? Não. Agora todo mundo, não tem, né? Não existe. Não existe, não. Por que será? Ou seja, será que a novela imita a vida real ou é a vida real que imita a novela? Lechaim? O que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente sabe que a gente vive uma época na qual existe muito o conceito, não estou falando que todo mundo é assim, mas existe muito o conceito da pessoa não conseguir ficar muito tempo com uma mesma pessoa, por várias razões diferentes. Isso não acontece apenas em casamentos, isso acontece também na vida profissional. Antigamente você encontrava empregados, estou há 40 anos nessa empresa, estou há 50 anos nessa empresa. Hoje em dia, o jovem quer entrar lá no banco, trabalha 2 anos para pegar experiência, aí vai na agência lá, trabalha mais 3 anos para pegar experiência, isso com sorte. Quer dizer, as pessoas, elas estão muito numa vibe de pular de galho em galho. A minha pergunta é, em primeiro lugar, será que o judaísmo fala alguma coisa sobre isso, de fidelidade? E por que será que isso está acontecendo justo no nosso mundo atual? A mesma coisa acontece em amizades. Antigamente a pessoa tinha um bom amigo que ele contava tudo, uma boa amiga que contava tudo, às vezes 2, às vezes 3 no máximo. Hoje em dia todo mundo tem 3 mil amigos, 5 mil amigos, 1,5 milhão de seguidores. Vai perguntar para o Neymar Júnior se dos 10 milhões de seguidores ou mais, não sei quantos que ele deve ter no Instagram, se tem um desses 10 milhões que ele contaria o que ele faz escondido. O que vocês acham? Tem um? Garanto que não tem nenhum, só se a Marquezine seguir ele, mas nem ela deve saber. Então, a gente sabe que hoje em dia está tudo muito descartável, né? A pessoa ela tem o amigo da escola, o amigo da faculdade, o amigo da academia, mas quem é aquela pessoa que bota a mão no fogo por você? Quem é aquela pessoa que você bota a mão no fogo por ela? Quer dizer, será que hoje em dia a gente tem algum tipo de fidelidade com instituições, com amizades, com relacionamentos, com trabalho profissional? Para entender esse assunto, eu quero hoje entrar com vocês num tema que a gente nunca entrou aqui, que, o meu amigo Pesach está falando que são 25 anos de amizade. É verdade, isso é uma fidelidade. Boa. Lechaim? Eu quero analisar com vocês o seguinte: por que uma pessoa deveria ser fiel? Vamos começar por aí. Será que fidelidade é um valor moral? Será que fidelidade é algo natural do ser humano? Ou será que não? Talvez a pessoa não nasceu para ser fiel. Quer dizer, quem disse que necessariamente uma pessoa... E hoje deve ter muitos grupos que discutem isso, certo? Hoje em dia que está na moda ser mais liberal, a gente encontra muitos relacionamentos que eles gostam de chamar relacionamento aberto, certo? Quer dizer, já que a pessoa já sabe que vai ser traída de qualquer forma, então ela já combina com o namorado que está tudo liberado. Você acha que isso funciona? As pesquisas dizem que não. Por quê? Porque é tudo fingido, né? Na verdade, se o cara vai ver que a mulher ficou com outro cara mais legal do que ele e vice-versa, o negócio não vai pegar muito bem. Ou tem outra coisa que chama poliamor hoje em dia, né? A pessoa ela acha que ela pode ter muitos amores. Eu quero analisar hoje com vocês qual é a natureza humana em relação a isso. Semana passada a gente leu na Torá que Moisés, o primeiro líder de todo o povo judeu, ele era uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito amada, uma pessoa muito inteligente, um grande profeta. Desculpa. Quem resolveu falar mal de Moshe? A própria irmã dele, Miriam, fala Lashon Hará, fala uma fofoca sobre Moisés. Para quem? Para o outro irmão deles, que se chamava Haron. Qual foi o termo usado? Eles falaram mal de Moisés pela esposa Cushit, que
que ele se casou com ela. Aí os comentaristas começam a discutir o que significa que Moisés se casou com uma mulher Cushit. Alguns dizem que Cushit é do país chamado Cush. Cush é Etiópia. Então alguns dizem que Moisés casou com mais uma mulher, além da mulher que ele já tinha, que era uma etíope. Outros dizem que Cushit significa uma mulher muito bonita. Outros dizem que Cushit significa uma mulher negra. E tem vários comentaristas. Seja como for, eu quero trazer hoje uma das muitas explicações trazidas pelo Moshav Zekeinim, é um sábio que viveu mais ou menos no ano de 1400, e ele dá uma interpretação muito, muito interessante aqui. Presta bem atenção. Moshe só casou com uma mulher. Essa mulher se chamava, quem sabe o nome da esposa do Moshe? Tzipora. Tzipora casou com Moshe quando? Vocês lembram da história? Moisés, ele era o príncipe do Egito. Aí ele matou um egípcio que estava batendo no judeu. E aí o faraó queria perseguir e pegar o Moisés. E Moshe fugiu. Ele fugiu para um povo chamado Midian. Ele ajudou as mulheres a pegarem água do poço. E finalmente o sogro, né, quer dizer que acabou virando sogro, o pai das meninas, perguntou: quem é você? Eu sou Moisés. Ele acabou casando com uma das 7 filhas dele, que se chamava Tzipora. Depois, Moshe ficou famoso, tirou o povo judeu do Egito, fez as 10 pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho, deu a Torá para o povo judeu. Miriam chegou e falou: pessoal, tem uma coisa errada aqui. Moshe, nosso irmão, não casou com uma judia. Ela não era judia. Ela era uma midianita. Era um povo que depois virou um arqui-inimigo do povo judeu. Já tinha esse conceito aí? Muito boa pergunta. Ainda não existia o conceito de judeu, porque a Torá ainda não tinha sido dada. Mesmo assim, claro que Moshe converteu ela, mas todo mundo se esforçava para casar com pessoas, digamos assim, hebreus. Hebreus quer dizer descendente de Abraham. Ela era de um povo estranho. O Moshe, ele se casou então com uma mulher não descendente de Abraham, certo? Com uma mulher que não era... Tá bom. Depois que passou tudo, a irmã do Moshe falou: Moshe, não combina você, o grão rabino da geração, o líder supremo, tá casado com essa mulher aí que não teve uma educação judaica, que não teve uma linhagem judaica. Você pode casar com qualquer menina que você quiser, se separa dela e casa com uma outra mulher. Moshe respondeu: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Ela foi a única que gostou de mim antes de eu ficar famoso. Agora é fácil, agora todo mundo quer casar comigo. Certo? Agora eu sou... Bam. Agora eu sou estrela do Instagram. É agora que eu tirei o povo judeu do Egito, que eu abri o mar, que eu falo com Deus todo dia. Aí é fácil. A única que quis casar comigo quando eu era um fugitivo do faraó foi a Tzipora. Você acha que agora eu vou abandonar essa mulher? Na linguagem do comentarista, ela gostou de mim na minha pobreza. Você acha que eu vou abandonar ela na minha riqueza? Muitos ricos têm esse problema, que eles não sabem se a menina gostou dele de verdade, né? Talvez está querendo só o dinheiro. Moshe Rabbeinu teve o mérito de saber que a Tzipora gostou dele de verdade. O que a gente vê daqui? Aí Hashem virou para Miriam e para Haron e falou: como vocês ousaram falar do meu servo Moisés? Bechol beiti neemanhu, de toda a minha casa, de todo o povo judeu, ele é o mais fiel de todos. O termo que Deus usou para definir Moshe, presta bem atenção, por que Moisés foi o escolhido de Deus? Não porque ele era o mais inteligente, que ele era. Não porque ele era o mais profeta. Não porque ele era o mais forte. Não, porque ele era uma pessoa fiel. É isso que eu quero analisar hoje com vocês. Ele não trocou a mulher dele, mesmo depois que ele virou famoso, e ele não estava nem aí que ela era uma convertida de um outro povo. Isso mostra que a fidelidade não só que é uma característica importante, essa é a maior característica que Moisés tinha. Se você analisa bem, semana passada a gente falou sobre fé. Fé, em hebraico quer dizer emuná. Fiel e fé é o mesmo conceito. A gente não percebe que ter fé em Deus, ter fé nas pessoas, ter fé na vida, significa ser fiel. Uma pessoa que não é fiel, nem começa para ele o conceito de fé. Em outras palavras, fé não é um status no Facebook, entendeu? O cara coloca lá,
sou religioso, sou ateu. Não importa o que você coloca. Isso eu quero mostrar hoje para vocês. É uma coisa prática. Ou você vive a fé, ou você não vive. O cara pode falar o dia inteiro, eu acredito em Deus, eu acredito na Torá, mas eu não quero cumprir. Então você não acredita. Acreditar é fazer. É a mesma coisa que eu falar para o Nicolás, vai abrir uma startup lá em Tel Aviv, uma startup em Tel Aviv, com as tuas ideias que você tem, e eu confio muito em você. O que você vai falar para mim? Depende da startup. Não, você vai falar, dá o dinheiro, né? Você confia em mim? Cadê o investimento, certo? Paga a passagem, me dá $1 milhão, deixa eu começar o negócio direito, certo? Falar eu confio em você é grátis. É fácil. Entendeu o que eu quero dizer? Confiar quer dizer, você pôs a mão no bolso e você ajudou. Não existe fé espiritual, não existe fé teórica. Fé, como todas as virtudes, elas só acontecem na prática. Por exemplo, quem é uma pessoa corajosa? O cara fala, eu sou muito corajoso. Não quer dizer nada. O cara que passou um perigo, ele estava com muito medo e ele superou esse medo, pronto, ele virou um pouco corajoso. Se ele passou 10 situações de medo e superou, ele é mais corajoso ainda. O Pondé fala muito sobre isso. Não existe virtude teórica, só existe virtude prática. Tem muita gente que fala, não, casa comigo que eu sou um bom marido. Não existe bom marido. Exatamente. Não existe bom marido. Existe a prática de você fazer bondade. Ninguém é bom. Você pode fazer o bem. Quanto mais bem você fizer, mais bom você vai virando. A mesma coisa é na fidelidade. Ninguém é fiel 100%. Não existe assim, eu sou fiel porque eu acredito. Não. Você só vai ser fiel quando você passar num teste de fidelidade e você demonstrar isso. Na teoria, todo mundo é fiel. Você entendeu? Até demonstrar o contrário, todo mundo é fiel. Então, a vida faz você ser uma pessoa de credibilidade ou o contrário. Por que eu estou falando tudo isso, Lechaim? Eu estou falando tudo isso para a gente analisar o seguinte. Existem duas formas de uma pessoa viver a vida. Ou ele pode encarar que a vida é algo passageiro, algo corriqueiro, algo banal. Então é tudo descartável. O que quer dizer que é tudo descartável? Quer dizer que a gente vai usando as coisas, usando as pessoas, a gente vai vivendo, quero ter o máximo de experiências possível na vida e não entendemos nada de qualquer forma do que está acontecendo. Então deixa pelo menos eu aproveitar a vida, deixa pelo menos eu curtir. Vem o judaísmo e fala não. Você pode levar a vida assim, mas dá para você levar a vida de uma forma totalmente diferente, de uma forma mais romântica. O que quer dizer? Se você entender o sentido do judaísmo, o sentido das mitzvot, você vai entender que se você olhar para cada detalhe que acontece na tua vida, não como algo descartável, cada pessoa que acontece na tua vida, é exatamente o pacote que Hashem preparou para você e para mais ninguém, porque a vida de cada um é totalmente diferente, e aquilo foi preparado sob medida para você vivenciar e dar importância para aquilo como se fosse tudo que você tem, porque é tudo que você tem. Ninguém tem a vida do outro. Cada um só tem a sua própria vida. Por isso, o primeiro dos 10 mandamentos que Hashem falou para o povo judeu foi Anochi Hashem Elokecha, no singular. Eu sou o eterno teu Deus. Por que Deus não falou para os judeus, eu sou o Deus de vocês, no plural? Existe uma diferença entre você falar que Deus está em todo lugar ou que Deus está em cada lugar. Se eu falo assim, Deus está em todo lugar, eu estou generalizando. Eu estou falando, Deus está por igual em todo lugar. Se eu falo que Deus está em você, quer dizer, cada um entende Deus e sente Deus de uma forma totalmente diferente. Ou seja, a Hashem se adaptou para cada um de nós de acordo com a nossa realidade. Isso significa que a Hashem queria viver um romance com cada um de nós, é uma fidelidade. Não olha a tua vida como mais uma vida. Eu sou mais uma pessoa de 7 bilhões de pessoas que estou aqui. Eu sou mais. Porque se você olha assim, é tudo descartável. Agora, se você olhar que cada coisa foi preparada e programada exatamente para você, você começa a olhar para cada detalhe com muito mais importância. E aí vem o conceito de fidelidade. O que quer dizer fidelidade? Fidelidade quer dizer, por que eu vou ser fiel com o outro? Para eu conseguir ser fiel com o outro, em primeiro lugar, eu tenho que ser fiel comigo mesmo. Se a pessoa ela não é fiel a si mesmo, claro que ela não vai ser fiel com o outro. Pensa bem nisso aqui. Uma pessoa que ela nem é fiel aos seus valores, cada dia eu penso uma coisa diferente, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu estou aqui para experimentar um pouco de cada coisa. Claro que eu não vou ser um cara fiel. Por que eu seria? Não, mas você deu tua palavra. E minha palavra não vale nada.
Entendeu? Se a minha palavra não vale nada para mim, por que a minha palavra valeria para uma outra pessoa? Eu estou querendo mostrar que fidelidade não é um valor moral. É uma questão de autoestima. Se a pessoa sabe o seu valor, cada coisa com que ele se relaciona tem valor absoluto. Se a pessoa se olha como algo descartável, tudo que ele toca é descartável também. Então, quando Hashem virou e falou, Moshe, sabe por que eu te escolhi? Porque você não é qualquer um. Você é uma pessoa fiel. Você é uma pessoa fiel. Você acredita que aquilo que você recebeu na vida, o teu pacote, ele é especial, ele é só teu, e você se conecta com ele. Você é fiel a ele, você é leal a ele. Por isso que eu quero que você seja o líder do povo judeu. Moshe não trocou a mulher, mesmo depois que ele foi criticado, ele não estava nem aí o que as pessoas vão pensar, ele só tinha um valor. Continuar fiel a si mesmo, a Deus e às pessoas. Por isso, quando Hashem ficou muito, muito bravo com o povo judeu, e Deus queria destruir o povo judeu depois daquela história do bezerro de ouro, sabe aquela história que o povo fez do bezerro de ouro? Hashem falou, Moshe, eu estou muito chateado com o povo, eu quero aniquilar todos eles, mas você eu vou poupar, você eu vou salvar, e vou construir uma nova nação a partir da tua descendência. Sabe o que Moshe falou para Deus? De jeito nenhum. Se o povo judeu vai morrer, eu vou morrer junto. Sabe o que ele falou para Deus? Literalmente na Torá. Me apaga do livro que você escreveu. Quem teria coragem de falar isso para Hashem? Mas isso que Deus esperava dele. Por isso que ele é chamado no Zohar pastor fiel. Olha que bonito. Moshe Rabbeinu não sabia que o povo pecou. Mas não importa se pecou. Ele é meu povo. Então, isso é uma pessoa fiel. Uma pessoa fiel não é, o cara está fazendo muita bobagem, vou parar de ser amigo dele. Depois eu vou me queimar junto. Então você nunca foi amigo dele, se você pensa assim. Você está entendendo o que é? Eu estou mostrando um valor que talvez já não existe no mundo de hoje. Porque todo mundo fica se protegendo, mimimi. Sério, cada um fica, não vou tocar nele porque aquela pessoa está me levando para o mau caminho, é melhor eu já sair. Ou seja, uma pessoa que não bota a mão no fogo... Agora, o que você vai falar? Não é porque você tem que ser bonzinho, não é que você tem que ser muito bondoso. Porque se a gente não tem nada pelo qual a gente morre, não tem nada pelo qual a gente vive. Tem alguma coisa que você está disposto a morrer por ela? Porque se você não tem algo que você está disposto a morrer por ele, um ideal, um sentido na vida, uma pessoa que você gosta, alguém que você vai até o fim. Porque senão, é como se você não estivesse aqui, senão você é mais um descartável. E por isso que o conceito de fidelidade na Torá, voltando para a minha pergunta original, não é apenas uma característica, uma virtude. A gente pode definir o judaísmo inteiro, é uma coisa só. Não olha para a tua vida como uma coisa descartável, como uma coisa passageira. Olha para a tua vida como uma coisa fiel. O que quer dizer uma coisa fiel? Cada coisa que você vai fazer, faz até o fim. Faz até o fim. Está numa fase da tua vida, encara que... Lógico que ninguém sabe se vai durar para sempre. Não depende de nós. Às vezes a vida tira coisas de nós, certo? E por isso que muita gente às vezes acaba ficando com tanto medo de ser traído, tanto medo de perder. E aí ele já não se deixa ganhar. Isso que acontece com a maioria das pessoas, certo? A pessoa ela tem tanto medo, porque talvez ela já se machucou na vida, né? Muita gente às vezes ela fala, eu confiei tanto naquela pessoa e depois aquela pessoa me abandonou. Eu confiei tanto naquela pessoa, ela me traiu. Pode acontecer. Como faz para uma pessoa não ficar abalada com isso? E com isso eu vou terminar, Lechaim. Só tem um jeito. A pessoa ela tem que entender que não importa o outro. Não importa o outro. Eu sou fiel até o fim naquilo que eu acredito. Eu sou fiel até o fim nos meus valores e eu sou fiel até o fim para as pessoas. A verdade é que se você vai ser fiel 100%, não só fisicamente, interiormente, emocionalmente, a outra pessoa também vai perceber isso e ela vai saber o quanto que ela tem para perder. Agora, dá para controlar o outro? Não dá para controlar o outro. É impossível, nunca aconteceu até hoje que alguém controlou. Ao contrário, se uma pessoa ela fica muito insegura e fica muito no pé do outro, está pedindo para perder, certo? Está pedindo para perder. Então, o máximo que você pode fazer na vida, o máximo, é você ser fiel. Você não pode fazer mais do que isso. Agora, temos o risco de perder? Temos. Sabe o que acontece? O outro que bobeou. É assim que você tem que pensar. O outro perdeu algo genial, algo incrível. Uma pessoa fiel, que é muito raro hoje em dia. Ele perdeu. Outra pessoa vai me achar. Agora, ser fiel não é para o outro. É isso que eu estou querendo falar. Você não é fiel para ninguém. Você é fiel com você mesmo. Se você é fiel com você mesmo, tudo que você toca é fiel. Eu quero finalizar com uma pequena historinha que aconteceu com o Baal Shem Tov. Baal Shem Tov ele foi o fundador do Hassidismo. E ele
perdeu o pai e a mãe quando ele tinha 3 anos de idade. E ele se virou sozinho. A última frase que o pai dele falou antes de morrer, ele falou para o Baal Shem Tov e ele lembrou disso para a vida inteira. Ele falou assim, não tenha medo de nada nem ninguém. Apenas de Deus. E ame o teu próximo com todo o teu coração e com toda a tua alma. Vamos analisar essa frase que o Baal Shem Tov escutou do pai dele e com isso ele fundou o Hassidismo. Não tenha medo de ninguém, só de Deus. Será que está ligado? Está totalmente ligado. Como eu faço para não ter medo de ninguém? Como eu posso viver minha vida? Quando eu falo medo, não é só medo do ladrão, ou do sequestrador, ou da política brasileira. Como eu não tenho medo de ser julgado? Sério, todo mundo tem medo de ser julgado. O que as pessoas vão falar de mim? Será que eu vou me enquadrar na sociedade? Será que minhas amigas não vão me contar os segredos? Sério, cada um tem seus medinhos. Só tem um jeito. Temendo a Deus. Se uma pessoa entende... O que quer dizer medo de Deus? Não medo de ser castigado por Deus. Quer dizer o seguinte, se eu entendo que quem controla tudo é Hashem, e Deus sabe o que ele está fazendo, e Deus sabe por que eu estou aqui, ou seja, se eu sou fiel a Ele, eu não preciso ser fiel para mais ninguém. Agora, se eu não sou fiel a Deus, eu vou me vender para todo mundo. Para o que estiver valendo mais a pena. Cada um tem seu preço, certo? Quando eu falo preço, não é só preço financeiro. Quer dizer, a gente vai... eu não gostava muito daquela turma, mas senão eu vou ficar sozinho. Vou com eles para o Guarujá, certo? Ou seja, às vezes a gente precisa acabar cedendo. Por quê? Porque a gente não tem essa força de ser tão fiel a nós mesmos. Agora, uma pessoa que ela consegue ser fiel, não tem dúvida que em algum momento ele vai encontrar pessoas que são fiéis a ele, assim como ele mostra essa fidelidade. Não estou falando que é fácil de achar, mas uma hora ele vai achar. E essas pessoas vão dar o valor para ele. Por isso que o Baal Shem Tov ouviu do pai dele depois, e ame ao teu próximo com todo o teu coração e com toda a tua alma. Só dá para amar o próximo também uma pessoa que não tem, como se fala em português, não paga pau para ninguém, certo? Porque se eu fico o tempo inteiro preocupado que eu vou ser julgado, o que as pessoas vão falar de mim, e será que eu vou encaixar naquilo ou não vou encaixar naquilo? Então a pessoa ela está tão noiado, como se fala, certo? Com o que os outros vão pensar dele? Como você vai dar amor ao próximo se você está se achando, você está inseguro, achando que estão te julgando o tempo inteiro? Então, em primeiro lugar, be yourself, seja você mesmo, certo? Acredita que você só nasceu para ser você mesmo. Você não podia ser mais ninguém além de você mesmo, certo? E ninguém vai pegar teu espaço porque ninguém nasceu com as tuas características. Se você acreditar no teu taco, porque a Hashem acreditou no teu taco, você vai sair para a vida com felicidade, com alegria e com autoestima. Quando a pessoa tem esse autoestima, ele pode ser uma pessoa fiel. Então com isso eu quero terminar, que quando Deus falou nos 10 mandamentos, eu sou Hashem, teu Deus, no singular e não no plural, ele queria falar, esquece os outros. Esquece os outros. Mas me falaram que para eu ser religioso... Não, esquece os outros. Você tem o teu relacionamento único com Hashem. Você sabe tuas fraquezas, você sabe tuas tendências, você sabe tuas dificuldades. Lógico que você pode aprender com todo mundo, mas no final das contas, só você e Hashem sabem a história da tua vida. Só você e Hashem sabe o que você está passando. Então, para quem você pode ser fiel? Quem é o teu verdadeiro psicólogo? Hashem, certo? Ele te conhece de verdade. Então, se você conseguir ser totalmente fiel para Hashem, que significa ser fiel a você mesmo, porque Deus te conhece melhor do que ninguém, isso possibilita que a gente tenha fidelidade. E é isso que a Torá quer de cada um de nós, que a gente consiga ser pessoas fiéis. Aqui eu quero responder a pergunta que eu fiz no começo. Por que hoje a gente vê tanta traição, certo? Tanto nas novelas como na vida real. Na verdade, parece que o cara quer falar, não, porque ele é bom, ele consegue enganar todo mundo e pegar todo mundo. Mas na verdade, quem que ele está enganando? Só ele mesmo, entendeu? Isso que a Torá está querendo falar. Não existe enganar os outros. Quer dizer, ele está achando que ele é grande coisa, mas na verdade, quem que ele está enganando? Ele mesmo. Porque ele não consegue construir uma coisa fiel nem com uma pessoa. Então, quando o Moshe Rabbeinu ele foi valorizado porque ele era uma pessoa fiel, porque todos os relacionamentos dele eram com fidelidade, e é isso que a Torá espera de nós. A gente pode aproveitar todos os prazeres da vida? Não. Sabe por quê? Porque a gente é casado. A gente é casado com Deus. Muita gente não entende as proibições da Torá. Por que Deus precisa restringir tanto as nossas vidas? Isso pode, aquilo não pode. Isso pode comer, aquilo não pode comer. Mas se você olhar, não pelo lado negativo, se você olhar, Deus está te possibilitando ter um casamento com Ele. Isso é fé. Fé quer dizer, eu não preciso fazer toda a Torá de um dia para o outro.
Seria maluco, certo? Uma pessoa que não está acostumado, de repente ele entra na religião de um dia para o outro, ele está fugindo de alguma coisa. Mas devagar, a pessoa começa a falar, Deus, eu quero estar um pouco mais ligado com você. Vou colocar tefilim todo dia, vou fazer essa mitzvah, vou fazer mais uma mitzvah. O que ele está mostrando devagar? Ele está mostrando que ele está entrando num relacionamento. Então vamos olhar para as mitzvot como um meio de ter um romance com Hashem, uma coisa fiel. Todo romance tem restrições, certo? É impossível eu estar com uma pessoa e estar com todo mundo ao mesmo tempo. É possível? Pega no mundo, não dá. No momento que ele entra num relacionamento, ele está deixando de estar com todo mundo. É uma escolha na vida. Você quer estar com todo mundo, mas não está com ninguém? Ou você quer ser fiel a você mesmo e, consequentemente, aos outros? Então, que a gente possa pegar essa lição do nosso grande mestre Moshe Rabbeinu e aplicar na nossa vida, cada um no seu estágio, cada um no seu nível, e a gente perceber que todo o judaísmo é para a gente ser mais fiel a nós mesmos e à vida. Lechaim.